Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de nos reunir, ainda que virtualmente, para proclamar a tua palavra, para aprender da Escritura Sagrada, para orarmos e intercedermos pelos nossos irmãos e irmãs. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra, prepare o nosso coração para que aprendamos de ti. E eu lhe peço, Senhor, que seja eu mero instrumento teu. Capacita-me, ilumina-me, ó Santo Espírito, para que a tua palavra edifique, para que a tua palavra alimente o teu povo presente nesta transmissão. Abençoe todos os irmãos e irmãs que assistirão depois, no YouTube ou aqui na página, que o teu grande amor esteja com todos eles e com todas elas, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. Ontem nós tivemos o imenso prazer de ouvir o presbítero Max, que nos trouxe uma belíssima mensagem, também conduziu todos os momentos de oração. E hoje vamos dar prosseguimento no Orai Sem Cessar e vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 até 5. Atos 12, de 1 a 5. Eu já comentei aqui algumas vezes que originalmente a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Quando começou esta divisão da Bíblia, talvez a divisão mais antiga que se conheça é dos rabinos de Jâmnia, que separaram alguns textos do Antigo Testamento. Depois, durante muitos anos, até chegar ao século XVI praticamente, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, então é algo tardio. E quando ela foi dividida em capítulos e versículos, não foi usado nenhum critério acadêmico, literário, gramatical, teológico e etc. Então, às vezes, o que acontece? Primeiro, nós temos o problema dos próprios capítulos e versículos não necessariamente significarem o começo e o fim de um texto. Temos ainda aqueles títulos, subtítulos em negrito que as Bíblias trazem, né? Mas aqueles subtítulos, ou mesmo o título dos capítulos, isso fica por conta das sociedades bíblicas que imprimiram um texto, não existe no original. Então, às vezes você vai ler lá João capítulo 1, aí antes do capítulo tem bem grande um título, aquilo é por conta da sociedade bíblica que traduziu, não tem no original. E aqueles subtítulos também que falam assim, o batismo de Jesus, por exemplo, não tá, né? E aquilo até se torna problemático quando condiciona a nossa leitura. Às vezes a essência não tem nada a ver com aquele título. Então aquele título sugestiona a nossa leitura. Então não se atenha a títulos e subtítulos que não estão nos originais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como os textos não eram divididos, não significa que o capítulo 12 começa no capítulo 12, no versículo 1, e vai se encerrar lá no seu finalzinho, no versículo 25. Tá? Ou que a primeira parte vai de 1 a 5, ou a primeira parte vai de 1 a 7. Nós estamos dividindo o texto para a gente ganhar um pouquinho de tempo, e tentar dar uma sequência mais lógica possível. Mas se fôssemos pensar, era necessário ler o capítulo 12 todo, porque ele é um texto contínuo. Né? Eu gosto do termo texto, né? E quer dizer tecido. Né? Lembra-se aquelas antigas máquinas de tear que iam fazendo, né, aqueles panos longos, depois a costureira ia cortando e costurando e assim. Mas geralmente o tecido ele tem lá a sua metragem e vai sendo feito enrolado, né? Então a mesma coisa, tanto que o termo texto vem de textus, do latim, que quer dizer exatamente tecer, costura, pano, tecido, né? Mas por que a gente divide? Lógico, tem que tomar-se muito cuidado aonde que nós vamos fazer essa divisão, sendo uma continuidade. Então, hoje nós vamos de 1 a 5, mas é importante você saber que o capítulo 12 todo não tem pausa, não dá nem para respirar.
Se fôssemos pensar, o capítulo 12 todo teria que ser estudado junto. Mas por questão de tempo, a gente separa, tá? Então, isso para toda a Bíblia, ok? Fica mais essa pequena lição para a gente. Então, vamos lá, de 1 a 5. Hoje nós vamos ter aqui um personagem novo que vai aparecer no texto de Atos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes. Tá, qual Herodes? A Bíblia fala de vários Herodes, né? O Herodes mais importante, citado no início do Evangelho de Mateus, Herodes o Grande, ou Herodes Magno, era avô desse Herodes aqui, que mandou matar as criancinhas, etc. Né? Era um Herodes meio neurótico aquele, ele era idumeu, não era judeu, e ele foi colocado como rei pelo Império Romano, então forçado, né? Porque nem judeu ele era. Quando ele morre, o reinado dele é dividido entre os filhos. Se eu não me engano, entre Arquelau, Filipe e Antipas, que às vezes a Bíblia também chama Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, ou os textos históricos. Então, Herodes se torna quase que um título e não um nome especificamente. Então, outro Herodes famoso do Novo Testamento é o Herodes Antipas, aquele que manda decapitar João Batista, e depois é aquele que está presente no julgamento de Jesus. Pilatos envia e ele fica calado diante de Herodes Antipas. O Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande e tio desse Herodes aqui. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Então, esse Herodes de Atos não é o Herodes lá do comecinho de Mateus, Herodes o Grande, que recebe a visita dos magos do Oriente, que manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Não, não é esse. Também não é o Herodes Antipas, aquele Herodes que manda decapitar João Batista e que inclusive casou com a esposa do irmão lá, do outro Herodes, Filipe, era um rolo, né? Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa, tá? O pai dele chama-se Aristóbulo, a gente não tem um registro bíblico desse Aristóbulo. Temos um registro de Joséfo, o historiador dessa época aí, que comenta esse Aristóbulo aí. A mãe dele é Berenice, que é sobrinha do Herodes o Grande, tá? Então, a sobrinha do Herodes o Grande casa com esse Aristóbulo, que vinha lá daquele povo também que devia ter alguma nobreza ali, tá? E de Berenice e Aristóbulo nasce Herodes Agripa. Na verdade, o nome dele era Marcus Július Agripa. Ele recebeu esse nome por causa de um estadista romano, né? Quando o pai dele foi assassinado, o avô dele, Herodes o Grande, enviou ele para Roma, para a corte. E ele acabou sendo muito bem recebido, né? Lá acabou recebendo ensino, enfim. Então, a formação dele, a sua formação acadêmica, cultural, se deu em Roma. Então, com uma grande influência da cultura grega, né? A gente fala cultura greco-romana, porque havia muita influência da cultura grega na cultura romana ainda nesta época, né? Aliás, eu nem sei em que ponto, talvez no ponto jurídico, vai se haver um lapso, uma quebra entre cultura grega e cultura romana, mas era algo muito similar, algo muito similar. E ele acaba sendo educado, tem amizade com o imperador, o próprio Calígula, que foi imperador, parece que tinha um certo carinho por esse Herodes Agripa. Então, esse Herodes aqui é esse Herodes Agripa. Uma coisa interessante, né, desse Herodes Agripa, Agripa I, Joséfo vai chamar ele de Agripa o Grande. Ele acabou recebendo, quando o Herodes Antipas foi exilado e perdeu poderes políticos, e quando o Filipe, não sei se morreu ou se também perdeu poderes políticos, etc. É tanto detalhezinho, né, que se perde. Mas ele acabou recebendo os domínios que antes estavam divididos. E esse Agripa I, ou Rei Herodes, que foi o título que ele acabou recebendo do imperador romano quando designou foi Cláudio que o designou, né? Foi o imperador Cláudio que designou ele Rei Herodes. Então, Lucas usa direitinho, né, o termo que é atribuído a essa figura interessante aqui, o Rei Herodes
apesar de ser mais conhecido no mundo hebreu como Agripa I. Ele teve um reinado tão extenso em tamanho de território quanto do seu avô, porque aquilo que foi dividido na época de seu avô acabou que ele recebeu dos imperadores romanos, então teve um império vasto geograficamente. E acabou morrendo em 44 depois de Cristo, 44 dessa era. Alguns falam que ele morreu de diverticulite, né? Eu queria saber quem que foi o CSI que foi lá e descobriu que ele morreu de diverticulite, né? Já ouvi alguns historiadores falando isso. Morreu, né? Diz que ele sentiu uma dor no abdômen, uma dor no coração e morreu. A Bíblia aqui vai trazer a morte dele mais para o final do capítulo 12, dando detalhes bíblicos que não constam nas outras histórias e literaturas acerca desse Agripa I. Então, temos aí um pouquinho da história do Herodes, só para você saber que não é nenhum dos outros Herodes citados. É um outro Herodes, neto do Herodes o Magno, sobrinho de Herodes Antipas. Então, vamos lá. Então, esse rei Herodes aqui, ele tem uma educação romana, uma base filosófica greco-romana e etc. E ele defendia essa cultura greco-romana quando ele estava fora de Jerusalém, fora da Judéia. Mas quando ele chega ali e ele é proclamado rei, dentro da casa dele, ali entre os súditos dele, ele era chegado aos fariseus. Ele era amigo dos fariseus, ele defendia a religião judaica. Então, fora de casa, isso aí tem que ser filosofia grega, tem que ser coisa romana, o imperador que é o bonzão mesmo, é aquele monte de deus lá com nome de planeta, que é coisa boa. Agora, lá em Israel, em Jerusalém, com os judeus, o Agripa era o judeuzão, não como porco, não faço nada no sábado, odeio o imperador, odeio que tem que pagar imposto para Roma, e tem que seguir a lei de Moisés certinho, tá. Então, conveniente, né? Era um cara da conveniência. E dentro dessa sua conveniência, dessa dubiedade de caráter dele, ele começa a maltratar, a perseguir o pessoal da igreja. Qual a igreja? Igreja cristã. Os judeus cristãos ali daquela região. Os judeus que estavam em Jerusalém e arredores eram judeus cristãos. Então ele prende e quer maltratar, ele quer torturar, quer matar, quer aplicar pena capital. E aí o versículo 2 traz então o martírio de Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, o apóstolo Tiago, e fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Passar a fio de espada, provavelmente decapitação. Então ele foi responsável por matar um dos 12, um dos apóstolos, né? Tiago é chamado pelo próprio Jesus, lá por ocasião daquele ato maravilhoso, né, em que ele chama os seus primeiros discípulos à beira do lago da Galileia, e estava lá Tiago e João, que eram irmãos, citados como filhos de Zebedeu. E ele então é o executor. Veja, ele tem tanta particularidade, ele é tão querido do Império Romano, que parece-me que ele tinha certa liberdade para aplicar pena capital, que era algo difícil de ser aplicado fora a designação romana nessa época. Mas ele era bem chegado da corte, né, do imperador nesse tempo. Vendo ser isto agradável aos judeus, entenda-se que judeus, sejam saduceus, sejam fariseus, aqueles que compunham o sinédrio e os demais que tinham uma resistência aos cristãos, odiavam os cristãos, começaram a perseguir cristãos. Aí começa a fazer sentido aquelas palavras de Jesus para os seus discípulos, principalmente quando ele falava de perseguição, né? Mas naquela época ainda, quando Cristo estava com eles no ministério ali, terreno dele, nos 3 anos que Jesus exerce o seu ministério público, não há muita perseguição em sinagogas e etc., né? Mas porque a coisa faz bem mais sentido depois, né? Então era uma prevenção que Jesus estava fazendo. Então, matou um grande líder e importante líder da igreja cristã. Os opositores, o povo do Sinédrio ficou feliz, gostou, aplaudiu, e ele então
mandou prender a Pedro. E a ideia era que ele executasse também. O ideal de Agripa era matar Pedro também. E eram os dias dos pães asmos. Pães asmos, pães sem fermento. Vamos lembrar que a festa dos pães asmos, ou ázimos, ou pães sem fermento, era a festa que precedia a Páscoa. E nesse período pascal, a lei judaica proibia execuções e também proibia julgamentos. Então a ideia dele era apresentar Pedro e fazer uma execução espetáculo, né? Ele queria mostrar Pedro, tirar proveito público disso e executar Pedro para agradar o partido dos judeus opositores aos cristãos aqui nesta época. Bacana esse Agripa primeiro, né? Gente boa, gente boa. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, provavelmente chegou ao ouvido de Agripa aquelas vezes que os apóstolos foram presos e sobrenaturalmente saíram do cárcere, né? Teve aquela vez lá que o anjo abriu as cadeias, etc. Então, para se prevenir, ele prende Pedro e bota uma rempa de soldado para fazer escolta de turnos para cuidar de Pedro ali na cadeia, para que, e vai pôr algema em Pedro e vai fechar tudo, enfim, e vai colocar um monte de soldado para vigiar Pedro. Que a ideia dele é que depois da Páscoa era executar Pedro, assim como já tinha feito com Tiago, o apóstolo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse termo incessante poderia também ser traduzido com bastante fervor, com bastante vontade, né? Uma oração contínua, uma oração sem cessar por Pedro, né? Uma intercessão constante, né? Essa incessante poderia ser também com fervor e etc. Então, nós temos duas circunstâncias aqui importantes. De Agripa deu, né? Eu acho que a gente já viu bastante detalhe histórico dessa figura aqui. Mas veja como em Atos, Lucas coloca como o maior opositor da igreja primitiva os judeus, aqueles que não tinham se convertido ao cristianismo e eram bem representados pelo sinédrio, né? Os fariseus, os saduceus, que dominavam o conselho religioso, administrativo, político, jurídico, blá, 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 da época. Né? Já falei bastante sobre o sinédrio aqui também em outra ocasião. Então, Lucas expõe como... Veja, o próprio Agripa, ele tece aqui apenas como um oportunista político. Então, ele é um objeto, ele é uma marionete política aqui, fazendo a vontade dos opositores para ele conseguir alguma apatia por parte desses judeus aqui citados. Mas o grande inimigo, nesses primeiros capítulos de Atos, da igreja cristã, nesse primeiro momento, Lucas coloca como esses religiosos fundamentalistas judeus que perseguiam os cristãos. Então, veja, quando ele viu que a morte do apóstolo trouxe certo elogio por parte dessa comunidade, vamos lembrar, os saduceus principalmente eram ricos, tinham muita influência com o povo, os fariseus tinham também muita influência com o povo, nenhum rei quer ter conflito, né? Os reis geralmente querem reinar em paz, de boa, não tem que ficar lidando com motim, ficar usando de força e etc. Então ele acabou matando Tiago, o apóstolo, também chamado de Santiago Maior, né? Irmão de João, filhos de Zebedeu. Nota e aplicação prática para a gente hoje. Ser cristão tem momentos muito bons. Você vê aqui em Atos que a igreja crescia, prosperava, havia equidade social, milagres e etc. Mas há perseguição. Dorcas foi ressuscitada para a honra e glória do Senhor. Nós estudamos isto. Agora, o apóstolo não foi ressuscitado, né? O apóstolo foi martirizado pelo evangelho. Então, abre-se um leque interessante, né? Se tal poder fosse inerente ao apóstolo ou aos apóstolos, eles poderiam simplesmente ir lá e ressuscitar Tiago, mas não o fizeram.
porque o poder dos milagres eram feitos por Jesus. Os apóstolos passam a ser meros instrumentos. Os cristãos e cristãs da igreja primitiva, citados, e as obras miraculosas que eles faziam, eles eram instrumentos de Deus. O poder não era deles, o poder vinha de Deus. E eles eram apenas canais de transmissão disto aí, né? Veja, então, às vezes a gente faz os questionamentos corretos, a Bíblia responde certinho algumas dúvidas que ficam meio voando na nossa cabeça. Mas o martírio dele é importante para marcar as palavras de Jesus. Lembra-se quando a mãe deles, a mãe de Tiago e de João, pedem que eles sentassem um à sua direita e um à sua esquerda, e Jesus fala, isso não compete a mim, mas ao Pai, pois deu uma lição a eles, né? Que o maior tem que servir a todos, etc. Mas ele fala, podereis vocês beber deste cálice que eu vou beber? Podereis vocês serem batizados com esse batismo que eu serei batizado? E Jesus estava falando acerca da sua morte, da sua dor, do seu flagelo, né? Da via dolorosa, e etc. Então, nós temos aqui agora o próprio Tiago, então, sendo martirizado por causa do Evangelho. Então, o martírio dele demonstra que ser cristão também traz momentos de perseguição. Nós não podemos jamais negar esse fato de perseguição aos cristãos. Se você vive uma vida cristã de fato, em algum momento haverá perseguição, mesmo num país livre e tranquilo quanto o Brasil. Nos países onde impera a chamada Sharia, ou o país tem a sua base legislativa presa à religiosidade, ao Corão, à lei islâmica, alguns países abandonaram o Islã e se converteram a outra religião, a pena é capital, é pena de morte. Então, há alguns lugares no mundo em que ser cristão ainda significa ser morto. Por absurdo que seja, nós estamos em pleno século XXI e nós assistimos, nesse final de semana, lá no Irã, uma execução. Uma execução. E isso é muito triste, né? Isso é um retrocesso para a humanidade. Aliás, quem defende a pena de morte tem uma mente retrógrada, né? E não compreendeu muito bem o Novo Testamento. A pena de morte, a pena capital, não pertence a nós. Não pertence a nós. Porque nós não temos um sistema de fato que consiga avaliar o preço de uma vida para dizer que o crime dela tem que ser pago com a vida dela. Pode ter pena perpétua, sim, ou eu acredito veementemente na possibilidade de prisão perpétua, de penas alternativas, de prestação de serviços e etc. Mas a pena de morte, de fato, parece-me muito estranho a leitura do Novo Testamento. Porque até quem comete um crime capital previsto pela legislação pode arrepender-se, pode mudar. Então, o livro chamado Crime e Castigo, né, do Fyodor Dostoiévski, que trata sobre esse tema, né? Aliás, um excelente livro, né, Crime e Castigo, fala um pouco sobre essa temática e abre um pouco a cabeça da gente também. Aliás, Dostoiévski, Tolstói, né, boas literaturas aí para a pandemia, para a gente pensar um pouco. Mas voltando aqui ao nosso texto. Então, há perseguição, existe possibilidade de perseguição em sermos cristãos. É sempre real, vemos no texto aqui. E a possibilidade de prisão, né? Um foi morto, o outro foi preso. E o último versículo que nós lemos mostra uma atitude importante da igreja, essa unidade em oração. A igreja ficou incessantemente intercedendo em favor do apóstolo, intercedendo em favor de Pedro. Então, veja, a vida de comunhão da igreja passa por vários estágios. Nós vimos a comunhão à mesa, a questão da celebração do partir do pão, né? A linguagem eucarística de Santa Ceia. Vimos a equidade social, os ricos vendendo propriedades, cuidando uns dos outros, o acolhimento e etc. Mas também esta comunhão da comunidade cristã aqui em Atos prevê a oração, ou seja, a prática espiritual, a prática do diálogo com Deus. Mataram João, mataram Tiago e prenderam Pedro. O que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Não, vamos nos reunir e vamos orar. Vamos dialogar com o Pai. Vamos dialogar com Jesus Cristo. Vamos colocar diante dele estas
circunstâncias. Então, acima de tudo, é um texto que nos ensina que em momentos terríveis, de assombro, imagina para aquela comunidade em Jerusalém o impacto, o apóstolo Tiago foi morto, foi decapitado, a igreja estava correndo um grande risco de ser totalmente perseguida e todos terem o mesmo fim que ele, visto que o rei se empolgou em fazer isto. Pedro, o líder quase que proeminente, né, uma figura importantíssima que aparece aqui em Atos, né, alguém ali sempre tomando essa... não que ele fosse mais importante que os outros apóstolos, mas tomando a dianteira da coisa, né? E daqui a pouco ele é preso. O que a igreja faz? Vamos ficar tudo doido aqui. Não, vamos orar. Em tempos de tempestade, em tempos de dor, de tristeza, de tragédia, em tempos de qualquer coisa caótica, a igreja se reúne para orar, porque o Espírito Santo nos dá iluminação e sabedoria quando nós nos reunimos primeiro para orar, para refletir, para conversar com o Pai. Então, que lição tremenda, né? Em tempos caóticos, em tempos difíceis, em tempos em que a igreja recebe notícias trágicas, o que a gente faz? Se reúne em oração. E não é qualquer oração. Oração fervorosa, oração incessante. Então, que aprendamos esses primeiros versículos aqui, estas lições, e posteriormente nós retornamos com os demais versículos do capítulo 12. E vamos lá aos nossos momentos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. Pode pedir por você, pode pedir por outra pessoa, pode agradecer. O primeiro pedido que aparece para mim aqui é do diácono Osmar. Pede oração para a Liliane, que essa semana fez uma cirurgia e está se recuperando. Então, oração pela Liliane e a sua recuperação da cirurgia. A nossa irmã Letícia pede oração pela recuperação da saúde da Maria Iderna, que continua na UTI e está em estado grave, e que dê força aos seus familiares. A nossa irmã Raquel, ela agradece pelos irmãos da igreja que estão aqui, que estão assistindo, né, o Orai Sem Cessar. Pede oração pela sua vida, pela sua saúde, pelos cuidados de Deus durante a pandemia, na vida dos presbíteros e diáconos da nossa igreja. O nosso irmão Carmelito pede oração por todos que estão doentes, internados, os que estão doentes, mas também estão em casa. Pede oração por ele, né, e por toda a sua família. Nosso irmão Carmelito e nossa irmã Marina. A nossa irmã Rosana pede oração pelo pequeno Lucas, que ainda está na maternidade, pois está com icterícia. Icterícia é naquele que fica amarelinho, né? Icterícia. Então, orar pelo Lucas para que ele sare. São os pedidos de oração que apareceram aqui para mim. Nós vamos orar. Depois, ao final, mandaremos os abraços, então não se esqueça de deixar um oizinho aí. Oremos. Senhor, nós intercedemos agora pela vida do diácono Osmar, da nossa irmã Ruth, de toda a sua família. Em especial, suplicamos pela vida da Liliane, pedindo que ela se recupere bem da cirurgia, que seja totalmente curada, sem nenhuma sequela. Abençoe a Liliane, ó Pai. Cuida dela nesse tempo em que ela está sarando da cirurgia. Pai, nós intercedemos pela vida da Letícia, do presbítero Ricardo, por toda a sua família. Em especial pedimos pela vida da Maria Iderna, que continuou na UTI, crendo que o Senhor pode curá-la, restaurar totalmente a sua saúde. Colocamos ela nas tuas mãos, ó Deus. Dê força, dê ânimo aos familiares nesse momento difícil, ó Pai. E que a tua boa mão os conduza. Senhor, nós pedimos pela vida da Raquel, clamamos também em favor
de todos os nossos irmãos, irmãs, membros da nossa igreja, os que estão assistindo a live, os que vão assistir depois. Colocamos todos eles nas tuas mãos, suplicando o teu cuidado, o teu amor, a tua providência. Pai, abençoe também a vida, a saúde e cuida, Pai, de todos os nossos presbíteros, diáconos, dos nossos jovens, adolescentes, dos nossos idosos, idosas. Abençoe, ó Pai, as nossas irmãs e irmãos da igreja, da SAF, do conselho, da junta diaconal, das crianças, enfim, ó Pai, colocamos a igreja e todos os ministérios da igreja nas tuas mãos, clamando, ó Santo Deus, a tua providência, o teu amor e o teu cuidado sobre todas e sobre todos. Senhor, abençoe o nosso irmão Carmelito, abençoe a nossa irmã Marina. Nós suplicamos, ó Pai, em favor de todos aqueles que estão doentes, que estão internados em hospitais, que estão em casa, mas também estão doentes, que o Senhor recupere a saúde de cada um deles. Abençoe também toda a família do seu Carmelito, cuidando, fortalecendo, amparando, suprindo as necessidades e livrando de todo o mal. Pai, abençoe a Rosana, abençoe toda a sua família. Intercedemos pelo Lucas, que ele sare logo, ó Pai, fique bem para poder ir para casa, ficar na companhia dos pais. Cuida, Senhor, desta família. Tenho certeza, Deus, que o Lucas é abençoado por Ti e logo ficará bom. Colocamos ele, os pais e toda a família diante de Ti, ó Pai, suplicando o Teu amor e a Tua bênção. Deus eterno, abençoe todos e todas que estão presentes aqui conosco e os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aos boa noites. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Gilberto Palharim. Um grande abraço para ti. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Raquel. Um abração para ti. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã lá de Itapema. Que Deus lhe abençoe, Dulceleia. Uma ótima noite. Boa noite, presbítero Flávio André. Boa noite, doutora Fernanda. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Vandaimo. Um abração para ti. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Anne Caroline. Um abraço para ti. Um abraço para o Alisson. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Aline, minha esposa, que está lá no quarto assistindo. Eu já falei boa noite para a dona Carmen. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. A Marília que há pouco nos trouxe momentos abençoados de canções, né? Que Deus abençoe muito, viu, Marília? Muito obrigado. Deus lhe guarde, lhe abençoe muito. Boa noite, Rosana. Um abração para ti, para toda a família. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rosilda. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, para toda a família. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rose. Deus lhe abençoe também, né? A Rosilda Andrade, Rose Andrade, família Andrade sempre ligadinha conosco. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Deus lhes abençoe. Obrigado, viu, tia Fi, pela companhia. A tia Fi é uma estudiosa das escrituras, né? A tia Fi tem muito conhecimento bíblico, litúrgico, né? Fazia parte do caminho neocatecumenal da Igreja Católica, né? E eles são regrados no discipulado e no biblismo, né? São estudiosos da Bíblia e da liturgia. Então a tia Fi é uma grande conhecedora da Escritura. Então a gente fica até meio preocupado aqui de falar alguma coisa. A tia Fi dá uma canetada depois, né? Então, um abração, viu, tia Fi? Estamos com saudades da senhora, do Chico. Quando melhorar a pandemia, venham para cá, ficar uns dias aqui conosco. Boa noite, Osmar. Boa noite, Ruth. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço para toda a família, tá? Uma alegria tê-los aqui conosco. Boa noite, Elivânia. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti. Um grande abraço para
toda a família, né? Família grande, família abençoada ali da Elivânia. Que Deus lhes abençoe muito, viu? Um grande abraço. Boa noite, Silvio. Que bom tê-lo aqui, viu, Silvio? Que Deus lhe abençoe muito. Né? O Silvio já está 99,9% recuperado, né? Graças a Deus, viu, Silvio? Tenha convicção que todos nós aqui oramos por ti, pela tua recuperação. Você é muito amado pela Igreja Presbiteriana de Blumenau, tá? Consideramos o Silvio já membro da nossa família presbiteriana aqui, tá? Um grande abraço para ti, para Bernadette. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Diomar Pérez. Um grande abraço para ti, para o Alexandre. Que Deus lhes abençoe muito. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui. Então, mandaram um abraço também para a dona Iraildes e para o Benzinho e para Maria de Lourdes. Então, muito obrigado, dona Iraildes. Muito obrigado, Benzinho, a esposa da Iraildes, né? Pais da nossa irmã Eliane. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um abração para Maria de Lourdes também. Tem assistido às nossas lives. Um grande abraço para ti, viu, Maria? Deus lhe abençoe muito. E são os nomes aqui que aparecem. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação do estudo de Atos. Eu aconselho que você leia o capítulo 12 todo. Como eu disse, ele é um texto contínuo, né? A gente está dividindo para não ficar muito extenso. Mas leia o capítulo todo, que eu acho que isso ajuda bastante. O capítulo 12, estamos quase na metade do livro já. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã. Daqui a pouquinho esse vídeo, bem como o louvor, já estarão disponíveis no nosso canal no YouTube.